O livro que eu vou falar é sobre uma breve história da ciência. Esse é o título do livro, escrito por William Byron. E a ciência, ela é movida pelo quê? Pelas pessoas que têm a curiosidade e a imaginação e a inteligência de desenvolver ela. Então, esse livro, ele conta desde o começo, tipo, de forma cronológica, cada capítulo ele dá um detalhe e ele conta certinho sobre como evoluiu a ciência, o que descobriram primeiro e o que foi levando a ter curiosidade de outras descobertas. E o legal é que nem eles falam, que nem tem uma frase do Newton que ele fala, ele escreveu até para Hawking: se eu vi mais longe por estar de pé sobre ombros de gigantes. Não que ele não seja um gigante também, mas foi graças a alguém que, né, deu um pontapé inicial, deu alguma ideia para ele, né, se espelhar, se motivar a querer continuar descobrindo, tipo, aguçando a curiosidade dele mais e com aquela inteligência e ele conseguiu, né, ir mais longe. Então, a ciência, ela vai sendo passada de geração para geração. E todo mundo vai deixando um ponto, é como se fosse um novelo, né? Cada um desfaz um nó e vão desfazendo, até chegar nos dias de hoje. E é muito legal você pensar assim no começo, como que a primeira pessoa teve a curiosidade de ficar observando o céu e começar a perceber que ele demorava 7 dias, né, para mudar a fase da lua. E aí, enfim, resolveram fazer um calendário, coisas que a gente usa até hoje, né? E vieram lá do começo das primeiras pessoas que foram querendo fazer ciência, né? Nem sabiam ainda que aquilo que eles estavam fazendo era uma ciência. Tanto é que depois de um tempo que a ciência foi dividida na ciência da física, da matemática, da biologia, da química. E a química mesmo, antes dela ser química, elas eram uns laboratórios que as pessoas queriam fazer experiência para poder descobrirem como que se fazia ouro. Então, eram os alquimistas, né? Eles eram chamados de alquimistas porque eles faziam alquimia, que eram essas experiências que eles tinham no laboratório e depois veio a se chamar de química, por causa das reações químicas que eles acabavam fazendo. E se você for ver, mesmo o Aristóteles, ele gostava muito de fazer a parte de biologia. Ele chegou a ficar observando o pintinho nascer dentro do ovo. Ele queria muito saber sobre o que era mais importante, o que era mais vital, o que acontecia primeiro, né? O que se formava primeiro. Então ele era muito mais voltado nessa parte de biologia. Aí depois teve outros, né, que através dele continuou, e aí foi fazendo na parte de anatomia, de dissecação, de corpos, né, conseguia abrir e foi fazendo. E aí, a história, ela sempre tem um ponto, né, que foi através de alguém. Então, eles sempre vão mencionar alguma outra pessoa. Então, é legal você saber cada pessoa, pelo menos um pouquinho, uma breve história sobre cada um, sobre cada filósofo, sobre cada pessoa importante nessa parte da evolução da ciência, né? Porque, por exemplo, quando eles pensam na química, eles pensam que quem é o considerado o pai da química, né? Lavoisier. Mas tem tantos nomes também importantes, por exemplo, de quem descobriu a pilha, mas uma pessoa anterior veio e estava quase descobrindo, chegou a dar o nome de bateria, né? Então, é muito interessante a gente conseguir ver toda essa história, toda essa importância, ver que cada um contribuiu um pouquinho e conhecer de pertinho, sabe? Um pouquinho de história de cada um, né? Que nem Newton. Newton, ele, apesar de toda a inteligência dele, ele teve uma convivência muito complicada com a família dele, né? Ele se sentia meio rejeitado, ele tinha acessos de raiva e ele achava que as pessoas estavam perseguindo ele. Na época não era conhecido, né, a esquizofrenia, mas talvez ele fosse esquizofrênico. Mas ele era muito inteligente, né, por um outro lado. Então, assim, é muito legal. Eu adorei ler esse livro, porque você consegue perceber de perto e entender muita coisa que acontece hoje, que é reflexo de muita coisa que aconteceu no passado, né? É muito legal porque eles falam assim, eles sempre mencionam alguma coisa sobre a Biblioteca de Alexandria, né? Que as pessoas queriam ir lá para poder conhecer, para poder estudar, né? Eu achei muito 10 esse livro. Bom, gente, o livro ele tem 238 páginas, mais ou menos, né? Então ele é um livro bem extenso, embora seja uma breve história, ele conta muita coisa. Então, ele foi dividido em 38 capítulos, então é muita coisa. Se eu for falar um pouquinho de cada capítulo, né, não vai dar. Então eu tô contando, assim, algumas coisas que foram o que mais que chamou a minha atenção. E uma coisa bem legal é que o William Harvey conseguiu perceber que o sangue circula. E ele fez isso percebendo que quando, por exemplo, ele apertava um membro, via que ficava vermelho. Então ele percebeu que o sangue circula na gente. E só que só isso não chegou a concluir tudo sobre o sangue, né?
mas já foi um pontapé, como eu falei, né, para alguma coisa. E ele conseguiu também perceber isso através da ideia de Aristóteles, sobre quando ele fez a observação do pintinho, né? Então ele queria saber o que era o órgão mais vital, né? Então ele concluiu que era o sangue, pelo que foi o primeiro órgão que nascia no pintinho, era o coração, aliás. Então ele conseguiu perceber isso, só que ele não conseguiu perceber como que o sangue fluía para os vasos menores, né? E aí quem consegue descobrir isso é o Marcelo Malfigi, porque que ele conseguiu perceber isso logo quando o William Harvard já estava perto da sua morte, né? E o Marcelo Malfigi, ele já tinha todo um talento para mexer com um novo instrumento da época, que era o microscópio. E aí ele conseguiu concluir que quem fazia fluir né, o sangue para os vasos menores, os chamados vasos capilares, né? Então ele conseguiu descobrir isso através de observações no microscópio. E aí conseguiu, né, ter uma conclusão sobre como o sangue circula dentro da gente. Um outro ponto que eu achei bem interessante também, que fala no livro, é sobre onde fica o centro do universo. Porque no começo, eles achavam que, pela observação deles estarem parados, vendo tudo girar, eles achavam que a Terra era o centro do universo, que a Terra estava parada e tudo girava, o Sol, a Lua, as estrelas. E eles acreditaram nisso por muito tempo. Quando ele conseguiu perceber que não era a Terra o centro do universo, e sim o Sol, ele viu que isso daí ia gerar muita polêmica, porque as pessoas não conseguem entender uma coisa nova e elas já estavam acostumadas com toda aquela explicação que elas já tinham acostumado, né, com muito tempo. Então era muita polêmica isso. E aí, depois, quando Galileu descobre faz o telescópio, ele consegue fazer observações no céu e ele consegue saber que Nicolau Copérnico estava certo, né? Que o Sol, né, que fica parado e a Terra gira. E só que as pessoas não conseguiram acreditar nisso, não deixaram ele publicar uma obra, né? Ele tentou, de algum jeito, fazer uma forma como se fosse um diálogo, né? Uma disputa de diálogo para tentar inserir essa ideia. Mas a igreja não gostou muito dessa obra dele e aí fez ele falar em público que tudo aquilo que ele falou não era verdade. E aí acabaram, só não conseguiram, tipo, prender ele. Ele ficou meio que, no final da vida, ficou preso em domicílio, né? Por conta disso. Então é uma coisa que eu achei bem intrigada e achei bem interessante, assim. São muitas partes interessantes desse livro. Também tem uma parte que consegue explicar como que eles conseguiram concluir sobre as faíscas, sobre os trovões no céu, e como eles conseguem associar eletricidade com magnetismo. E aí depois eles descobrem a condução, né, que é através da água e tal. Então, assim, é muito legal ver como que a ciência foi sendo descoberta, como foi esse passo a passo da ciência para chegar até onde a gente chegou. E dentro dela é óbvio que está toda a tecnologia, que é os instrumentos para poder se fazer o uso da ciência.